Oi, pessoal! Aqui professora Eliane e aí a turma do quinto ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, Rede Municipal de Ensino de Ubá, Minas. Vamos para a nossa terceira aula do caderno 5, nesse mês de setembro. Vamos lá então? Hoje o nosso conteúdo está dentro da disciplina de matemática e nós vamos falar sobre adição de frações com denominadores diferentes. Adição de frações com denominadores diferentes. Para somarmos frações com denominadores diferentes, precisamos identificar o menor múltiplo comum, chamado MMC, entre os denominadores. Isso possibilitará a transformação das frações com denominadores diferentes em frações com denominadores iguais. Vamos aprender como é que faz isso? Então, gente, olha, nós já vimos que quando a gente tem denominadores iguais, basta você adicionar ou subtrair os numeradores e o denominador permanece o mesmo. Se ficou com dúvida, dá uma conferida lá na aula que nós deixamos para vocês com relação a esse assunto. Quando temos denominadores diferentes, precisamos transformar essas frações em frações equivalentes. Existe mais de uma maneira de a gente fazer isso, tá certo? E é isso que a gente vai aprender hoje, nesse exato momento. Esse vídeo que eu estou trazendo para vocês, eu achei na internet e assim, ó, professor Marcelo tá de parabéns, muito didático e acho que vai ajudar bastante a vocês a compreenderem. Então, vamos primeiro aprender a fazer isso, a transformar o denominador diferente em denominador igual. Depois, nós faremos então a adição ou a subtração. Na aula de hoje, o foco é a adição. Então, vamos lá. MMC, menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. Para compreendermos o que é o mínimo múltiplo comum, o MMC, devemos entender que o múltiplo está relacionado à operação de multiplicação. Múltiplos de um número. Ao escolhermos um número para determinar os seus múltiplos, devemos multiplicá-lo por uma sucessão de números. Acompanhe um exemplo. Determine os 8 primeiros múltiplos do número 3. Para encontrarmos os múltiplos de 3, multiplique-o pelos 8 primeiros números naturais, como se fosse uma tabuada. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21 e 3 vezes 8, 24. O conjunto dos 8 primeiros múltiplos de 3 é representado por M e um 3 entre parênteses, igual, abre colchetes, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 28. Vejam que aqui nós determinamos que nós queríamos os 8 primeiros. Vejam aqui. Nós queríamos os 8 primeiros múltiplos do número 3. Então nós encontramos aqui os 8 primeiros múltiplos. Quando não tiver essa determinação, os múltiplos são infinitos. Mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum. Vocês encontrarão escrito das duas formas em livros diferentes ou exercícios diferentes. Agora que já sabemos o que vem a ser o múltiplo de um número, podemos definir o mínimo múltiplo comum MMC como sendo o menor múltiplo comum positivo diferente de zero, então não pode ser zero, entre dois ou mais números positivos não nulos. Para compreendermos melhor esta definição, observe os exemplos descritos a seguir. Exemplo 1. Encontre o mínimo múltiplo comum MMC dos números 12 e 24. Este exemplo pode ser solucionado de duas formas. A primeira opção, encontrando individualmente o conjunto dos múltiplos de 12 e 24. Vejam só. Conjunto dos múltiplos de 12, M, 12 entre parênteses, são o 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e reticências. Quer dizer, infinito. Como eu encontrei esses números? É só fazer a multiplicação. 12 vezes 0 dá 0, 12 vezes 1 dá 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4,
48 e assim por diante. 12 vezes 5, 60, vezes 6, 72, vezes 7, 84, vezes 8, 96 e segue para o infinito. Conjunto dos múltiplos de 24. Fizemos da mesma forma. 24 vezes 0, 0. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. Vezes 3, 72. Vezes 4, 96. Vezes 5, 120. E vezes 6, 144. E segue para o infinito. Ao observarmos os conjuntos referentes aos múltiplos de 12 e 24, é possível verificar que o menor múltiplo comum entre eles é o número 24. Vejam só. 24 aqui e 24 aqui. Sendo assim, 24 é o mínimo múltiplo comum, o MMC, de 12 e 24. Se vocês olharem bem, nós temos outros números comuns. O zero, lembre que o zero não pode ser considerado como o mínimo múltiplo comum de nenhum número. Então, não consideramos o zero. E nós temos aqui para frente o 96, que aparece nos dois. Ó. Porém, o próprio nome já diz, nós queremos o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo, ou o menor múltiplo comum entre 12 e 24 é o 24, porque o 96 vem depois. Então, nós descartamos eles. A segunda opção, realizando a decomposição simultânea dos números 12 e 24, usando apenas fatores primos. Depois, multiplique todos os fatores primos uns pelos outros, obtendo-se assim o MMC. Vejamos. 12 e 24. Vamos fatorar estes números. 12 e 24 são pares, então eu posso começar dividindo por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 24 dividido por 2 dá 12. Podemos continuar dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 12 dividido por 2 dá 6. Olha a tabuada. Podemos continuar dividindo por 2 porque ainda existe aqui um dos dois números, ainda é possível dividir por 2. E nós temos que esgotar todas as possibilidades de dividir por 2 para passar para o próximo número primo. Sendo assim, colocamos o 2 aqui. 3 dividido por 2 não é possível, repetimos o 3. 6 dividido por 2 dá 3. Não é mais possível dividir por 2, então passamos para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 3 dá 1. Encerramos os dois, chegamos no número 1 aqui. Desta forma, temos como MMC de 12 e 24 o produto desses fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que dá 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 3 dá 24. MMC entre 12 e 24 é o próprio 24. Como encontrar o MMC entre dois ou mais números? Vamos reforçar o que aprendemos. Primeiro, encontre os fatores primos de dois números ao mesmo tempo. Exemplo, vamos encontrar o MMC entre 9 e 15. Colocamos o 9 e 15 aqui. Então, nos perguntamos, o 9 ou o 15 são possíveis de dividir por 3? Sim, os dois. Colocamos o 3 aqui então e começamos. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Vamos continuar dividindo por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Encerramos aqui o 1. E 5 dividido por 3 não dá, repetimos o 5. 1 nós já terminamos, vamos para o 5. 5 não dá para dividir por 3 novamente, então colocamos aqui o próximo primo, que é o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Encerramos aqui também. Segundo passo, multiplique todos os fatores primos uns pelos outros e você obterá o MMC de 9 e 15. É só multiplicar então agora 3 vezes 3 dá 9 e 9 vezes 5 dá 45. O MMC entre 9 e 15 é 45. Agora é nossa vez de fazermos um exercício aplicando o que nós aprendemos no vídeo sobre MMC nas frações. Então vamos lá. Com base nas explicações do vídeo que acabamos de assistir, vamos realizar a soma das frações abaixo. Lembre-se que para adicionarmos frações de denominadores diferentes, temos que encontrar um número que seja o menor múltiplo comum, MMC, aos denominadores envolvidos. E conseguimos isso através do cálculo do MMC. Vamos lá? Que é o que a gente acabou de aprender no vídeo, hein? Então vamos ver a aplicação disso. João comeu 6/8 de uma pizza. Olha a representação e a leitura, hein? 6/8 de uma pizza.
Pedro comeu 3/5. Ó, 3/5 de outra. Qual a fração que representa o quanto João e Pedro comeram juntos? Vamos lá então, para a gente descobrir? Ó, já tem uma dica aqui, não é mais? Eu não quero saber quanto eles comeram juntos, não é uma adição de fração, não é esse o assunto da aula? Então vamos lá. 6/8, que é o que João comeu, mais 3/5, que é o que Pedro comeu. Isso é igual a quê? Percebe que nós temos dois denominadores diferentes, o 8 e o 5. Nós precisamos, então, fazer o cálculo do menor múltiplo comum entre o 8 e o 5 para identificarmos qual vai ser o novo denominador comum. Vamos ver? Vamos fazer por esse método primeiro, sim? Ó, o 8 e o 5 é a fatoração dos dois. Então, vamos lá. 8 é um número par, então ele é divisível por 2. Então, vamos começar com 2. 8 dividido por 2, 4. 5 dividido por 2 não pode, então não dá exato, né? Então, eu repito 5. Olha, o 4 ainda é divisível por 2, então vamos manter. 4 dividido por 2, 2. O 5 permanece sem poder dividir, repetimos. Ainda 2 dividido por 2, 1. 5 não pode, 5. Agora sim, eu já esgotei todas as possibilidades aqui, olha, tá vendo? Chegou no 1. Agora, que número que eu posso dividir o 5 para dar 1? O próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Quando os dois números aqui chegarem 1 e 1, acabou minhas divisões. Agora eu vou fazer o quê? O produto desses fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, eu já sei que o meu denominador comum será 40. Vamos ver? 40. Como é que eu cheguei nesse 30, hein, pessoal? Quem é que faz ideia? Vamos ver isso aqui, olha. Quando eu tenho 40 e eu vou para a minha fração inicial, eu pego aqui, olha, 40 dividido por 8, dá 5. Não é isso? 5 vezes 6, 30. Entenderam? Olha, 40 dividido por 8, dividido por 8, deu 5. 5 vezes o numerador, 30. Então, eu tenho um novo numerador. 30 40avos é uma fração equivalente a 6/8. Vamos ver qual é a outra fração equivalente. 24 40avos. Vamos ver como é que a gente chegou no resultado do 24? 40 dividido por 5. Quanto que fica, gente? 40 dividido por 5. 8, não é mesmo? Então, quando eu tenho aqui o resultado 8, eu vou pôr do lado de cá, hein? 8. 8 vezes o numerador, que é 3, deu 24. Então, 24 40avos é a minha fração equivalente. Joinha? Muito bem. E isso vai dar quanto? Vamos ver? Agora é só somar. Os denominadores agora não estão iguais? Muito bem. Agora a gente soma normalmente e repete o denominador. Temos ainda um segundo jeito. Lembra que ele colocou também sobre os múltiplos? Vamos ver? Olha lá. Quando eu tenho o múltiplo de 8, eu tenho o conjunto de múltiplo de 8 é 0, 8, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Múltiplos, na verdade, são os resultados, os produtos da multiplicação, tá bom? Então, 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 72. O 5. Múltiplos de 5. Os conjuntos de múltiplo de 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes... Ih, pulei o 2. 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25.
5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. E 5 vezes 8, 40. Observa que antes do 40, o único número que eles têm em comum é o zero. E o zero nós vimos no vídeo que nunca será um mínimo múltiplo comum, tá? Porque nós precisamos que seja um número não nulo. O zero não registra nenhuma quantidade, não é mesmo? Então, nós não podemos utilizá-lo. Então, olha, nosso mínimo múltiplo comum é o 40. Chegamos da mesma forma aqui, ó, denominador comum 40. Como que eu registro isso? Vamos ver aqui então, ó, o mínimo múltiplo comum, comum de 8 e 5 é que número, gente? 40. Beleza? Muito bem. Então, olha, veem quantas vezes forem necessárias a aula, tá? Prestem bastante atenção no que a gente colocou aqui e tentem realizar em casa para depois conferir de novo no vídeo, tá bom? Para ver se você compreendeu direitinho. Ó, no livro didático de vocês também tem esse assunto lá no índice, procurem. Eu não tenho o livro aqui comigo para dar a página correta, mas ó, adição de frações com denominadores diferentes, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus.